momento de isolamento, que todos nós fomos colocados nesse momento e que a gente sabe que é muito importante, ele provoca efeitos tanto no desenvolvimento das atividades educacionais, quanto no próprio desenvolvimento cognitivo dos adolescentes. No entanto, a gente não precisa olhar para isso de maneira alarmista, né? Mas com a responsabilidade, o compromisso de tentar compreender esses efeitos e também como agir a partir dessa situação que a gente vive. A escola ela desempenha um papel central no desenvolvimento dos jovens, dos adolescentes, porque ela é a própria vida. Ela é o espaço de desenvolvimento de relações da vida do adolescente. Então, quando a gente pensa nesse contexto de convivência, nesse contexto de amplo desenvolvimento, a suspensão das atividades certamente implica também na suspensão do hábito e da rotina de convivência que são fundamentais para o desenvolvimento do sujeito. Do ponto de vista do papel social da escola para o desenvolvimento do adolescente, o que nos parece mais oportuno é atentar para a dificuldade de convivência e para a importância da escola como espaço de organização social, como categoria social importante do adolescente, né? Isso faz sentido quando pensamos que é na escola que os adolescentes aprendem a conviver entre pares, aonde é mais possibilitada a interação e, por isso, a atenção, a elaboração de regras, a necessidade de negociação, a necessidade de questionamento, de conflito a partir daquilo que é vivido. Esses processos são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, muitas vezes acontecem com maior amplitude no espaço da escola, pela diversidade da convivência, pela maneira como os adolescentes se reúnem e, a partir desse encontro, exercitam não só o pensamento crítico, mas também uma vivência democrática. Então, tendo isso como base, a gente também não pode esquecer que olhar para a adolescência e para a juventude extrapola a dimensão da escola. Por isso, essas habilidades não ficam suspensas na medida em que o oferecimento das atividades escolares está suspenso. A gente só observa que um importante espaço de convivência é retirado da rotina do jovem e do adolescente, e isso requer atenção. A preocupação da escola em relação à assistência e o apoio ao jovem ou adolescente nesse momento, ela deve recair sobre 3 pontos bastante distintos. O primeiro deles é que, sim, a suspensão das atividades escolares é uma questão a ser pensada. A manutenção ou não da oferta do trabalho de ensino e de aprendizado, sendo possível ou não, essa é uma dimensão, mas não é a única. O isolamento social em si é uma questão que precisa ser abordada e trabalhada com os jovens e adolescentes de maneira adequada. E ainda a própria vivência da crise, desse momento de pandemia e da iminência de um surto de uma doença entre possíveis pessoas próximas, é algo que também é preocupação da escola. Principalmente se acreditamos que a escola tem uma responsabilidade que também passa pela apropriação e circulação de saberes que foram produzidos historicamente com a humanidade, mas que não se restringe a ela. Quando a gente entende a escola como espaço que também se responsabiliza pela formação da consciência, do pensamento crítico e de ações emancipatórias. O adolescente e o jovem estão num momento de desenvolvimento que é fundamental que esse tipo de pensamento seja estimulado. Então, mais do que se preocupar apenas em assegurar uma transmissão de conteúdos em outras plataformas, é importante que a escola ofereça opções de discussões altamente qualificadas que ajudem o jovem e o adolescente a compreender o momento que eles estão vivendo, nessas 3 dimensões. Nós podemos pensar em duas formas de atuação da escola, de contribuição da escola nesse período de isolamento e afastamento social. Num primeiro momento, eu posso listar algumas das coisas que a escola pode fazer, tentando assegurar essa conexão e esse vínculo entre escola e alunos. Então, algumas coisas que são fundamentais é tentar estabelecer, por recursos digitais, rodas de conversa ou fomentar entre os alunos momento de conversa e troca sobre assuntos cotidianos, não necessariamente sobre assuntos relacionados ao conteúdo da escola,
mas que possibilite aos alunos um momento de interação social e um momento, inclusive, de contato com outros assuntos, com outras questões que não são necessariamente as questões ou do ambiente doméstico ou relacionadas ao assunto que está o tempo todo em circulação, que é um assunto de doença. Então, retirar um pouquinho o aluno desse contexto e favorecer a interação dentro do grupo pode ser uma iniciativa interessante. Outra coisa que eu julgo ser fundamental e que a escola pode ajudar muito no desenvolvimento de práticas relacionadas à adolescência e juventude é instruir os alunos em relação a como filtrar e identificar fake news e quais são as boas formas de acesso às informações, para que o aluno consiga dosar adequadamente que tipo de informação em relação à situação que nós vivemos é oportuna e que tipo de informação só gera caos ou só gera a disseminação de dados equivocados e que não devem ser levados em conta. Então, temos aí uma importante lição que a escola pode se encarregar de ajudar a disseminar entre os adolescentes e jovens, que é, mais do que pensar na individualidade, nós vivemos hoje, nós somos testemunho de uma ação coletiva e comunitária em favor do bem público, em favor do bem da humanidade. Então, isso ajuda bastante o adolescente a lidar com a ansiedade, com a frustração de não poder encontrar as pessoas. É lembrá-lo de uma coisa que pode parecer óbvia, mas que muitas vezes, dentro do universo das coisas muito intensas da vida do jovem e do adolescente, falta alguém ter a calma de lembrá-lo que esse é um período transitório. Não é possível superar qualquer tipo de dificuldade, melancolia ou dor sozinhos. E o período de isolamento, muitas vezes, pode significar, para alguns adolescentes, um período de maior dor ou de maior solidão. Então, oferecer aos adolescentes e jovens interlocução privilegiada e lembrá-los que alguns tipos de problemas que os afligem precisam de encaminhamentos por profissionais e precisam de escuta atenta. Dar a eles esses canais é fundamental para que esse período de isolamento não agrave situações que sabemos que muitas vezes são situações vividas por adolescentes e jovens em situações já vulneráveis. É importante lembrar que o gestor tem um papel fundamental na organização do trabalho pedagógico. E neste momento, sem dúvida, a sua capacidade de liderança e de gerenciamento é ainda mais solicitada, mais requisitada. Por isso, vai ser a leitura que o gestor faz dessa situação de exceção que a gente vive, que vai dar a tônica do trabalho pedagógico que vai ser desenvolvido. É importante também que o gestor oriente os professores para que os professores sejam cuidadosos na proposição das atividades. Então, muito além de jogar a matéria ou de apresentar para o aluno algumas unidades didáticas ou algumas sequências didáticas específicas, é importante que o professor coloque à disposição, é importante que o professor explique ao aluno que tipo de problemas ele pode vir a encontrar e como é que ele faz para solucionar esses problemas. Que tipo de dúvidas ele pode ter, tanto no âmbito do suporte técnico, quanto no âmbito do conteúdo em si. E sabemos que os professores não são youtubers, sabemos da grande dificuldade, do desafio que é trabalhar com novos recursos em tão pouco tempo e sem ter uma preparação adequada para isso. Então, é preciso ter muita cautela. E entender que essas iniciativas são muito bem-vindas. Sabemos que as escolas não pararam e que as pessoas têm se mobilizado para manter os alunos atentos e vinculados aos saberes pedagógicos, mas também sabemos que isso precisa ser feito de forma humanizada, de forma a trazer, de fato, benefícios para o desenvolvimento do aluno. Pensando um pouco na organização familiar, há algumas alternativas que podem ser oferecidas pelos gestores para o suporte também da organização da rotina do adolescente em casa. Então, uma coisa importante é oferecer algumas sugestões de como organizar a vida e o trabalho nesse período de isolamento, com dicas simples, práticas, pontuais, para que o adolescente não entre necessariamente num momento de suspensão da rotina e das atividades. A manutenção de uma rotina de estudo ou de uma rotina de práticas diária é fundamental para que o adolescente se mantenha conectado com a realidade. Isso implica não só em continuar desenvolvendo atividades de estudo ou de leitura,
mas também a monitorar, por exemplo, o seu tempo de acesso a redes sociais ou a aplicativos e games e plataformas de interação digital, e também buscar tempos de conexão real, de desenvolvimento de atividades prazerosas que não envolvem necessariamente plataformas digitais. Ajudar o adolescente a pensar que coisas ele gosta de fazer e que ele pode se colocar como propósito de realizar todos os dias. Pode ser desde as tarefas domésticas, auxiliar no cuidado da casa, já que a casa é um bem de todos que ali moram e deve ser cuidada de maneira cooperativa e colaborativamente. Cozinhar, gastronomia, ler um livro, desenvolver alguma atividade artística, geralmente os adolescentes são muito ligados à música. Então, pensar que estratégias podem auxiliar o adolescente na ancoragem de uma rotina que, de fato, se mostre uma rotina saudável nesse período de isolamento. Também é importante oferecer espaço de conversa para as famílias, se colocar à disposição das famílias para ajudar no encaminhamento de situações que possam parecer difíceis. Colocar a escola como extensão comunitária dos dilemas que, por vezes, podem acontecer no espaço doméstico e que as famílias nem sempre têm preparo para equacionar. Nunca deixando de reconsiderar, obviamente, a realidade daquela comunidade, mas pensar em estruturas para se manter conectado e próximo.